Bom dia. Bom dia. Tudo bom, pessoal? A gente vai dar início nessa aula já já, tá? Vamos ver se chega mais algum aluno. Tem somente 8, né? Vamos ver se mais alguém chega aí. Vamos lá. Como vocês viram, tá? Eu mandei para vocês aí a página. É a página 192 do livro de vocês, tá? Bom dia, Lucas. Nossa aula de hoje vai ser sobre as equações dos espelhos, que a gente havia discutido os desenhos na última aula, e hoje nós vamos ver as equações. A gente aprendeu como que faz o desenho, né? E agora a gente vai aprender como que interpreta as equações aí uh, de forma matemática, né? Vamos colocar assim, de forma bem expressivamente calculista, tá? A gente vai ver agora a questão dos cálculos. Bom, então vamos lá começar a aula, tá bom? Sejam bem-vindos. Peguem o material de vocês. Eu aconselho que vocês utilizem um caderno, vão fazer as anotações em relação às dúvidas que possam surgir aí, tá bom? E aí, durante a aula, vocês vão tirando essas dúvidas, tá? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Sim, tá tudo tranquilo. Sim? Deu um negócio aqui no meu computador, tá travado aqui, eu não sei o que houve aqui. Eu acho que eu tenho que sair. Peraí, vou ver se eu consigo destravar isso aqui. Você... Bom, tem que esperar aqui. Vai destravar é Alt F4, hein? Tô Alt brincando. F4. Alt F4. Nossa, achei que você ia Até parece apertar que eu não aqui. sei. Até parece que eu não sei o que acontece, né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou reiniciar meu computador e já volto com essa aula, tá? Já entra aqui de novo. Não precisa nem vocês saírem, podem aguardar aí.
que eu já volto nessa mesma aula, tá? Então, aguardem um pouquinho. Bom, deixa eu conseguir voltar agora. Vocês conseguem me ouvir bem ou... Sim? Então, Sim. beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu gravar aqui a tela do meu computador. Desativar aqui. Vamos lá. Bom, então, o nosso áudio hoje é sobre as equações. Como a gente havia discutido na última aula, nós aprendemos naquela aula passada como nós fazemos os desenhos que relacionam aí para a gente as ferramentas voltadas para o estudo das lentes esféricas. Então, na aula de hoje a gente vai ver como que os físicos eles fizeram para relacionar a questão das equações, como interpretar, né? Ou como a gente vai utilizar as ferramentas matemáticas aí para estar estudando as lentes esféricas. Bom, só recapitulando, claro, né, para a gente não perder o ponto do que nós já estudamos, vamos lembrar o seguinte, ó, vai ter um eixo aqui que nós vamos chamar de eixo principal, tá? Eu estou fazendo ele aqui de preto. E aí nós definimos as lentes, né, na última aula. Então a gente viu duas coisas. Primeiro, né, as lentes elas serão representadas somente por uma linha. As lentes estão em vermelho, claro, para facilitar a interpretação. E aí nós temos dois tipos de lente. Nós temos as lentes convergentes, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, as convergentes, tá bom? As lentes convergentes são aquelas que as setas apontam, tá, para fora do eixo principal, né? Direções opostas, enquanto que as lentes divergentes, que é o outro tipo de lente, elas apontam para em direções iguais. Então elas vão estar aqui no mesmo sentido, tá? Apontando para aqui a direção do ponto principal aqui, o vértice da nossa lente. Então a gente já havia estudado isso aqui. Então, a gente geralmente coloca, né, o objeto desse lado aqui, ao lado onde fica o objeto, tá bom? Não significa dizer que não possa estar do lado direito aí da imagem, pode sim estar do lado direito, mas geralmente a gente coloca o objeto aqui do lado esquerdo. E aí a gente precisa lembrar que numa lente convergente, né, dado um objeto aqui numa lente convergente, a gente precisa relacionar aqui o foco, nós precisamos relacionar aqui a distância do objeto à lente, aí vai gerar uma imagem, essa imagem pode ser direita, tá? Direita significa que ela está apontada para cima, invertida significa que ela está apontada para baixo, e isso também vai acontecer com lentes divergentes, tá? Lentes divergentes podem também acontecer essas características aqui. Bom, isso a gente viu a representação dessa observação aqui em lentes, tá? A gente viu que tem os raios que são principais, que são os raios que passam aqui no vértice da lente.
Vimos que tem um raio que é paralelo ao eixo principal. Quando é uma lente convergente, ela converge para o foco aqui da nossa lente, tá? E vimos também que no caso da lente divergente, esse raio ele diverge não para ele diverge, mas em direção ao foco do objeto aqui, ou foco da imagem aqui, no caso da lente divergente, tá bom? Então isso foi, digamos assim, o que a gente viu na última aula. Tá? Vou até estar postando esse vídeo, provavelmente vai estar disponível lá. Logo, logo ele vai estar disponível esse final de semana. Eu vou colocar lá no YouTube, na playlist, tá? De lentes, de espelhos e lentes, tá bom? Então depois vocês dão uma conferida lá para recapitular, ver alguma coisa a mais. Porque o nosso foco de hoje claro, vai ter o desenho, mas o nosso foco é aprender como nós vamos usar a matemática nisso daqui. Ou seja, como que a gente vai fazer o cálculo relacionado com esse conteúdo, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma imagem e vou copiar essa imagem para vocês darem uma olhada, que é para a gente descobrir algumas coisas importantes. Primeiro, deixa, né, eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, vamos lá. Então, suponha que isso daqui é meu eixo principal, tá bom? Meu eixo principal. Lembre-se, o eixo principal seria uma reta que passa pelo vértice da lente, tá? Pelo ponto onde a lente ela faz essa divisão aqui, ó. Esse ponto central da lente, tá bom? Vamos supor, sem perda de generalidade, vamos supor que isso aqui seja esse ponto que eu vou colocar agora, suponhamos que seja o foco, tá? Supor que é o foco. Então, nós vamos ter o foco do objeto e o foco da imagem. A ordem de que é objeto e imagem, a gente viu isso na última aula, tá? A diferença aí é a gente entender aonde que ele está. Vou parar de gravar aqui um pouquinho a tela e vou gravar de novo para eu mostrar para vocês aqui a tela inteira, para poder mostrar uns outros aplicativos aqui com vocês, tá? Que é o seguinte, eu quero que vocês vejam também aqui na apostila, ó. Na última aula a gente discutiu, né, a questão das lentes, e aí a gente havia abordado o seguinte, ó, por exemplo, em relação a... Deixa eu aumentar aqui. Olha só, em relação ao foco da imagem, em uma lente convergente, o foco da imagem, pessoal, vai aparecer do lado direito, tá? Na lente divergente, o foco da imagem, ó, ela vai aparecer do lado esquerdo. No caso de foco do objeto, ó, o foco principal do objeto, ele vai estar do lado esquerdo quando for uma lente convergente e vai estar do lado direito quando é uma lente divergente. E isso sempre levando em consideração que a luz ela está sendo proveniente, tá, do lado esquerdo em ambos os casos, tá bom? Então, como eu comentei com vocês, em geral, a luz ela vai ser usada do lado esquerdo, tá? Mas isso não impede de que a luz seja proveniente do lado direito. É a mesma análise, só que com a imagem, digamos assim, invertida. Ou seja, toda essa análise que a gente vai fazer do lado esquerdo para o lado direito é a mesma do lado direito e do lado esquerdo. Não muda nada, só muda a ordem aí de como as coisas estão surgindo no nosso probleminha aqui. Bom, vamos considerar, por exemplo, tá? Agora que nós tenhamos um objeto, tá? Suponhamos que nós temos um objeto desse lado aqui. Deixa eu desenhar ele aqui. Ó, o objeto, claro que o objeto não necessariamente precisa, gente, tá? Ser uma seta igual eu tô desenhando aqui, tá bom? O objeto pode ser de qualquer formato. A gente geralmente desenha uma setinha assim só para ficar mais bonitinho, mas não significa, tá bom, que ele vai ficar assim. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma imagem aqui de cabeça para baixo, tá? Mas isso aqui é só para a gente entender o processo. Mas como vocês viram no exercício da última aula, tá bom? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Objeto, imagem aqui, ó, tá invertido, né? Aqui, ó,
O objeto aqui é esse pequenininho e a imagem está aqui, ó, maior. Então, não necessariamente precisa, tá, que o objeto esteja de cabeça para baixo. Eu estou colocando aqui de cabeça para baixo só para, digamos assim, fazer alguns argumentos com vocês em relação ao que nós vamos estudar já já, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse ponto aqui central é o vértice, tá? Esse aqui é o vértice, vou fazer um pouco maior aqui para ficar bem visível. Esse aqui é o vértice, tá bom? E aí nós vamos fazer algumas coisas importantes, algumas nomeações importantes. Vamos aqui para a Bienal para a gente ver melhor, que é a simbologia do que nós vamos utilizar, tá? Primeiro, nós vamos chamar a abscissa do objeto. A abscissa, como a gente havia discutido na aula de matemática, a abscissa é o termo que nós utilizamos para representar, tá, gente? Para representar aí para a gente o valor do eixo X, tá bom? Então, ó, a abscissa do objeto significa dizer que o ponto P, esse valorzinho P aqui, esse símbolo P, ele vai revelar a posição do objeto em relação à lente ou ao espelho, caso a gente estivesse estudando espelho, mas a gente está estudando lentes, tá? Mas vamos lá. Então, ó, o P, ele vai ser essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, nós vamos chamar de P, que nada mais é do que a distância... Ué, apagou. Nada mais é do que a... Nada mais é do que a distância... Deixa eu fazer aqui de novo. Tá, gente? O P vai ser a distância do objeto até a lente, tá bom? Então, isso aqui nós vamos chamar de P. Então, esse P aqui vai representar a distância do objeto à lente. Seja essa lente uma lente convergente, seja uma lente divergente, não importa o tipo de lente, P vai simbolizar para a gente aí a mesma coisa, vai simbolizar a posição do objeto em relação à lente. Já a posição da imagem em relação à lente, nós vamos chamar de P', tá bom? Então, daqui da imagem, tá? Da imagem para a lente, nós vamos chamar de P'. Então, vamos fazer aqui a representação do P' daqui, ó. Então, essa daqui vai ser o P'. Lembre-se que eu estou representando aqui para vocês, para que vocês possam entender essa associação das letras, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo desenho, nosso foco é fazer o cálculo. Mas antes disso, a gente precisa entender o que cada variável do problema, ou melhor, da fórmula, significa para a gente, tá bom? Então, vamos lá. P' é a distância da imagem para a lente. Então, aqui, ó, só para deixar claro para vocês, vamos fazer uma legendinha aqui, ó. Esse aqui é a lente, tá? Relembrando para vocês. Essa vai ser a lente. Esse carinha aqui, ó, vai ser o objeto, tá bom? Então, aqui, ó, objeto. E esse outro carinha aqui vai ser a imagem, tá? Não confundir com a imagem que nós estamos estudando lá em matemática, que é a imagem de funções, que são coisas diferentes, tá? Usa-se a mesma palavra, mas são coisas distintas. Outro ponto importante aqui, ó, é o foco. A gente vai representar a posição do ponto focal em relação à lente pela letra F, né? F de foco. Quem é esse F do foco? Ó? O F do foco, gente, aqui, ó, o foco, na verdade, né? Ele é esse valorzinho aqui, ó, é a distância aqui do foco. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. É essa distância aqui, ó. É essa e essa outra desse lado também. Então, eu vou desenhar só de um lado para que não fique achando que é dos dois lados ao mesmo tempo. Não é dos dois lados ao mesmo tempo, tá? Esse daqui, ó, é o foco. E aqui também, ó. Daqui para cá também é o foco, tá? Também é a distância focal que a gente vai chamar de F. Então, aqui é a distância focal. Aqui é a distância do objeto e aqui é a distância da imagem, tá bom? A gente vai relacionar dessa forma aqui as primeiras variáveis do nosso exercício, tá? E aí, o que vai acontecer na interpretação, digamos assim, de cálculo matemático em relação a esse conteúdo? É bem simples, pessoal. Existe uma lei existe a lei, né, que foi definida por Gauss. A gente vai chamar, então, de equação de Gauss aqui, para a gente
resolver os exercícios. A equação de Gauss, ela não é uma equação nova para a gente, porque a gente já viu ela quando nós estudamos espelhos, tá? Espelhos esféricos. Então, a equação de Gauss, ela vai dizer o que para a gente? Vai dizer simplesmente que 1 sobre o foco, deixa eu fazer mais bonitinho, maior, ó, vai dizer que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Eu errei aqui, né? Não é F, é P' aqui. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos estar utilizando para relacionar a distância focal, distância do objeto e distância da imagem. Então, resumindo, essa é a nossa fórmula da aula de hoje, tá? Existem outras fórmulas também que a gente vai estar estudando e eu vou estar passando já já para vocês aqui. Mas antes da gente ver essas outras fórmulas que vão aparecer aqui, eu vou explicar o que significa, tá? Ou qual é a interpretação que nós temos que ter dessa fórmula em relação às posições de objeto, da imagem e em relação à distância focal, tá bom? O que você ia perguntar, Lucas? Se o P é só a distância mesmo, de tipo do objeto ou da imagem. Não, o P não é da imagem. O P é do objeto. P' é da imagem. Ah, sim. Então, dos dois Tá? P's. Então, Era o isso mesmo. P, para nós aqui, o P não vai significar outra coisa. Então, o P não vai ser o foco e o P não vai ser a distância da imagem. O P vai ser a distância do objeto à lente. P' vai ser bem específico. Então, a gente não pode inverter aí essas informações, porque se a gente inverte, então a fórmula não faria sentido, tá? Agora a gente vai observar o seguinte, ó. Primeiro, existe, na hora da gente fazer as interpretações, tá bom? Elas vão ser importantes em relação ao sinal. Lembre-se que o número, ele possui dois sinais. O número pode ser positivo e o número pode ser negativo. Vamos analisar o que significa o sinal de cada um desses valores aqui. Porque o foco ele pode ter sinal negativo, o foco pode ser positivo, a distância do objeto e a distância da imagem podem ser tanto positivo quanto negativo. Só uma observação, eles não vão ser zero, porque se for zero não faria sentido nenhum nós estudarmos os objetos aqui em relação a zero, tá? Por quê? Porque o zero ele vai ser considerado aqui para a gente a posição da lente, tá? Então a lente é como se fosse aqui o nosso zero, tá? Agora vamos analisar o seguinte, ó. Primeiro, se o foco aqui, gente, ó, se o foco é positivo, isso significa que nós temos uma lente convergente, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, foco positivo, lente convergente, tá bom? Então, isso aqui é importante nós entendermos. Vocês podem ver isso aqui, ó, na conversão dos sinais, que é o terceiro ponto da interpretação da fórmula, tá? Então, foco positivo, ó, foco maior do que zero, significa lente convergente. Agora, se o foco é negativo, então deixa eu fazer aqui, então significa dizer que o foco ele significa dizer que nós temos uma lente divergente, tá? Isso para o foco. Então, foco positivo, lente convergente, foco negativo, lente divergente. É isso que explica para nós aqui a tabelinha, a segunda tabela da aula 20 e 21, tá bom? Então, a gente tem que estar tomando cuidado aqui com relação ao sinal. Agora, vamos analisar o sinal do P e P', tá? Ó, nós temos aqui o P e o P', se eles forem negativos, tá? Quem deles for negativo significa que vai ser um elemento virtual. O que significa ser um elemento virtual nesse contexto, né? Significa o seguinte: se o objeto tem sinal negativo para a sua abscissa, ou seja, se P é menor que zero, seja lá, menos 30 centímetros, por exemplo. Então, significa dizer que esse objeto ele é um objeto de natureza virtual.
tá? Se a imagem tem valor, por exemplo, menos 5 centímetros, então significa dizer que a imagem ela é uma imagem de natureza virtual. E se for positivo, vocês já devem, né, tá cientes aí, se negativo é virtual, então positivo vai ser o quê? Vai ser objeto e imagem de natureza real. Então, a gente tem que gravar aí a relação do sinal. Ah, professor, pode acontecer da imagem ser positiva, mas ela ser virtual? Não, não pode acontecer isso, tá bom? Porque se ela for positiva, a gente vai dizer que ela é real. Se o resultado é negativo, independentemente se é objeto ou imagem, aí pode ser, a gente pode não, a gente vai definir como sendo objeto ou imagem de natureza virtual. Uma observação muito importante, tá? A gente vai ver exemplos já já, e aí a gente tem que ter consciência do seguinte: tanto o objeto quanto a imagem, eles vão ter sinais próprios. Isso significa dizer que, por exemplo, a imagem pode ser com valor negativo e o objeto com positivo. Então não tem problema, o objeto vai ser real e a imagem virtual. Pode acontecer da imagem ser real e o objeto a imagem real e o objeto virtual? Pode. Pode acontecer dos dois serem positivos? Pode. Pode acontecer dos dois serem negativos? Pode. Não tem problema nenhum. Mas para a gente identificar isso, a gente tem que fazer o quê? Exemplos, tá bom? Então, vamos começar fazendo um exemplo logo, e aí depois de fazer um exemplo, a gente vai retornar e eu vou explicar os outros elementos que nós vamos ter aqui na nossa aula. Lembre-se que eu estou tratando da primeira tabela, um pouco da primeira tabela, né? Falta a gente discutir o que é o Y, tá bom? E aqui o sinal do Y, mas daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Vamos ver logo um exemplo aqui de resolução e depois a gente faz o restante, tá? Então vamos lá. Exercícios de lentes esféricas. Equação de Gauss, olha só. Então vamos lá. Vamos pegar uma. Essa aqui vai ser do aumento linear. Eu não quero falar do aumento linear agora. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver se esse aqui tem cálculo. Vamos lá. Então, vamos pensar nessa primeira equação aqui. Nessa primeira questão, diz o seguinte, ó. A distância focal de uma lente convergente é 15 centímetros. Então, ele está dizendo para a gente aqui, ó, primeiro, tem duas informações importantes nessa questão. Deixa eu ler ela toda e depois eu falo com vocês passo a passo. Ó. A distância focal de uma lente convergente é de 15 centímetros. Caracterize as imagens formadas como real ou virtual, direita ou invertida, menor ou maior, para um objeto colocado nas seguintes posições em relação a essa lente. Então, aqui, o que nós vamos fazer primeiro nós vamos analisar só a questão da imagem ser virtual ou real. Ela ser direita ou invertida, a gente vai discutir daqui a pouco, e menor ou maior também daqui a pouco. Tá, vamos começar aqui pela interpretação da questão. A gente vai pegar só até aqui, tá? Por enquanto da questão, que é o seguinte. A distância focal de uma lente convergente é de 15 centímetros. Aqui tem duas informações importantes, tá? Primeiro, lente convergente. Então, vamos voltar aqui no que eu estava explicando para vocês. Bom, se a lente é convergente, olha só, lente convergente significa que o valor do foco vai ser o quê? Positivo. Então, essa questão já traz essa informação para a gente, ó, que, deixa eu abrir outra aba aqui, primeiro, o foco, ele é positivo e o valor dele é de 15 centímetros. Então, vamos aqui deixar aqui anotado o valor do foco. A segunda informação que a questão traz para a gente é aqui na letra A, objeto localizado a 40 centímetros da lente. Nós vamos calcular a imagem. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Bem simples. Primeiro, letra A, né? Deixa eu organizar aqui. A letra A informa para a gente que o valor dela, olha só, o valor é de 40 centímetros para quem? Para o objeto localizado em frente à lente. Então, aqui nós temos um objeto a 40 centímetros da lente. Então, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Se é objeto, o objeto é representado pela letra P. E aí ele diz para a gente que está a 40 centímetros. Então, essa aqui é a primeira informação.
como que resolve? Como que a gente vai resolver aqui? Pessoal, para resolver a gente vai usar a fórmula. A fórmula de Gauss é essa aqui, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá bom? Essa fórmula aqui, ela é um tanto quanto chata, e eu já adianto para vocês, eu espero que vocês anotem essa outra fórmula que eu vou passar para vocês, para simplificar na hora de vocês fazerem os exercícios, tá? Que é o seguinte, quando a gente tiver que utilizar essa fórmula de Gauss, a gente pode usar essa outra fórmulazinha aqui, ó, que é chamada de fórmula da soma do produto dividido pela soma, que é isso aqui. F é igual a P vezes P', tá? Sobre P mais P'. Professor, mas parece que ficou até mais difícil, apareceu mais coisas. Ela é porque, na verdade, quando a gente for resolver isso aqui, gente, a gente tem que calcular o MMC, passar a fração para o outro lado e tal. Esse modelo daqui de baixo que eu estou colocando agora para vocês, que eu quero que vocês anotem aí para vocês não esquecerem, ela já está calculada o MMC. A gente só vai substituir os valores, ó. Veja, o foco vale 15, então vem aqui e coloco 15. O objeto vale 40 centímetros, então no lugar do objeto vai ficar 40. E o P' é a variável que a gente quer descobrir. Então, substituindo todos os valores, né, no caso são só dois valores, o 40 e o 15, nós vamos obter essa forma simplificada aqui do nosso cálculo. Aí aqui, ó, é só fazer multiplicação cruzada. Vejam que o nosso x da questão é o P', tá? Ele pede para a gente calcular o P' aqui e interpretar a natureza dele, se é virtual real, tá? Então vamos lá. Multiplicação cruzada, aí a gente obtém o resultado. 40 P', tá bom? É igual a 15 vezes isso aqui. Aí quando a gente tem dois números multiplicando, é necessário que a gente use o parênteses para não errar aí o nosso cálculo. Então, agora a gente tem aqui essa equaçãozinha do primeiro grau. A gente vai fazer o quê? Usa-se a distributiva. Ó. Então, fazendo a distributiva, 40P' vai ser igual a quanto? 15 vezes 40, que eu não faço ideia de quanto que isso é. Deixa eu ver aqui. Ó, 15 vezes 40 vai dar 600. Então, eu aqui coloco 600 mais 15 P'. Bom, agora a gente vai passar o P' para o outro lado, subtraindo, então 40P é igual a menos 45P'. Deixa eu organizar aqui, né? 45 não, né? Menos 15P', né? Não é 45. Então, menos 15P' é igual a 600. Bom, 40 menos 45, vamos vir aqui para cima, né? Continuar aqui em cima. 45 menos 15 vai dar 25 P' igual a 600. Então é só passar agora o 25 dividindo, e aí novamente 600 dividido para 25 vai dar 24. Então, Professor, oi. não seria tipo 40p vezes 40p, que ia dar 80p, e 80p não dividiria por 15? Porque ali tá multiplicação cruzada. Tá. Multiplicação cruzada. Vou mostrar como tá. Isso aqui tá certo, tá? Seu raciocínio tá meio duvidoso aí. Ó. Olha só, multiplicação cruzada. Deixa eu até fazer aqui, ó. Multiplicação cruzada. Então, que teria um 1 dividindo aqui embaixo, tá? Aí você vai multiplicar 1 por esse, 1 vezes 40P', 40P'. E 15 vezes isso. Ó. Aí distributiva, 15 vezes 40, 600, 15 vezes P', 15P'. Ah, é verdade. Agora você vai passar isso aqui para o outro lado subtraindo, subtrair, e aí depois passar o 25 para o outro lado aqui, ó, o 25 para cá dividindo. Então, quando você dividir, vai dar 24. Agora aqui vem um ponto importante, o fator chave, ó. Como o P' é 24 centímetros, ó, ele fala que ele só fala que, nos casos, é para a gente interpretar primeiro se é real ou virtual.
Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, tá vendo que deu positivo o resultado? Então, nesse caso aqui, a imagem é real, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó, como é positivo, tá? Ó, esse carinha aqui deu positivo. Então, a gente pode concluir que essa é uma imagem, tá? Uma imagem real. Então, aí a gente já sabe o resultado do nosso exercício. Por quê? Porque como a gente já havia discutido aqui, ó, se der positivo, então significa dizer que o resultado é real. Vamos lá no resultado aqui, só para vocês verem. Ó, ele colocou aqui, ele não fez aqui o cálculo, tá? Ele não fez o cálculo aqui para a gente, mas vamos lá. Ele não fez o cálculo. Senão eu ia mostrar o cálculo para vocês lá, só para a gente conferir aqui, mas é isso mesmo, a imagem real. Então, aqui a gente terminaria a primeira parte do cálculo, tá? Que seria verificar se é real ou virtual. A próxima parte é discutir se é direita ou invertida. Mas o que significa ser direita ou invertida? Utilizando as equações de Gauss. Significa o seguinte, ó. Vamos retornar aqui a nossa análise, ó. Então, voltando à nossa análise, nós vamos definir o seguinte: y, nós vamos definir como sendo a altura do objeto, vamos colocar assim. Então, ó, o y, que seria a ordenada, lembre-se da aula de matemática, que a gente discutiu, eu pedi para vocês anotarem isso no caderno de vocês. Ordenada é eixo y, então seria equivalente aqui à altura dos objetos em questão. Então, da mesma forma que eu pedi para vocês analisar lá, nós vamos analisar aqui na física. Então, vejam só. O y, ele vai revelar o comprimento do objeto em relação ao eixo principal da lente. Ou seja, o y ele vai revelar para a gente, ó, a altura do objeto, e o y', ó, ele vai revelar o comprimento da imagem. Ou seja, no caso aqui, a gente poderia relacionar isso com o quê? Com o valor, ó, da altura do objeto, que é o y. Deixa eu tirar esse tracejado aqui. E o y', a altura da imagem. E aí nós vamos ter a interpretação do sinal, certo? Então lembre-se, y, altura ou comprimento do objeto, y', comprimento da imagem. E o que significa, então, a questão do sinal? Então, novamente, ó, sinal positivo significa dizer que é direita, tá? O que significa ser direita? Significa dizer que ele está em pé, de cabeça para cima, normal. O objeto está normal e a imagem está de cabeça para cima. Se for negativo, então o que significa para a gente? É que vai estar invertido, tá bom? Olha só. Então significa dizer que o valor está invertido. Seja, tá, gente? Y ou y', tá bom? Seja o objeto, seja a imagem. Observem que o y, ó, deixa eu desenhar aqui, aí eu vou explicar um negócio para vocês, para que não fiquem dúvidas em relação a um ponto importante aqui, ó. Gente, a gente tem que ter cuidado no seguinte: P', F, Y, Y', essas variáveis que aparecem aqui, elas significam, tá, gente, representações de números. O Y e o P, por exemplo, que são números respectivos para o objeto, tá? Seria o P é a distância do objeto à lente, e o Y a altura ou o comprimento do objeto. Eles fazem referência ao objeto, mas ele não é o objeto, tá bom? Eles fazem referência à distância e ao comprimento do objeto, respectivamente. Bem como o Y e o P' e o Y' fazem referência a tamanhos e distância da imagem em relação à lente e ao eixo principal. Então, não podemos confundir, tá, gente, esses valores com a característica do objeto em si. Eles vão simplesmente dar informações para a gente. Tá? Um outro ponto importante que vale relacionar aqui é y, y' positivo e negativo, como mencionei aqui com vocês. Ó. No caso do positivo, o elemento ele vai ficar acima do eixo principal, tá? Que a gente vai escrever na resposta das questões como sendo direita, igual vocês viram aqui nesse exercício, ó, que ele perguntando se é direita ou invertida.
E aqui, o menos aqui, ele vai indicar para a gente se que vai ser invertido. Então, essas são as características aí importantes para a gente relacionar na análise do nosso desenho. Mas, beleza, eu sei agora como que faz, ou melhor, eu sei interpretar o sinal, mas como que faz o cálculo, né? O cálculo vai ser feito dessa maneira aqui, ó, utilizando a equação do aumento linear. Vocês vão observar que na equação do aumento linear possuem, ó, 4 equações, na verdade. Ó. O aumento linear que é dado pela letra A, aqui a relação do comprimento do objeto da imagem, a relação aqui da imagem e da distância do objeto, e por último aqui a distância focal e a distância do objeto. Então são 4 fórmulas numa única fórmula aí que a gente está usando aqui no nosso ponto. Essa fórmula aqui, que eu vou já explicar para vocês, ela também responde para a gente essa questão aqui, ó, de saber se é menor ou maior. Tá? Para saber se é maior ou menor, tem 2 formas. Uma, você olha para o y e para o y'. Se o y é maior do que o y', significa que o objeto diminuiu. Se o y ficou tem o mesmo valor do y', significa que o objeto não mudou de tamanho. E se o y é menor do que o y', significa que a imagem é maior, ou seja, o objeto, através da lente, aumentou, tá bom? No caso das lentes de óculos, essa é a ideia que a gente faz, né? A gente tem lentes que tentam aumentar aí a nossa visualização. Bom, pessoal, então vamos lá entender aqui, resolver essa parte do maior ou menor. A gente vai usar, então, a equação de Gauss, da equação do aumento linear. Bom, quais são as informações que nós temos? Ó? Nós sabemos que o P vale 40 e agora nós sabemos que o P' vale 24, que o foco vale 15. A gente quer saber se o objeto aumentou ou diminuiu de tamanho. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar a continuação aqui, ó, do aumento linear. Como a gente não sabe o valor do y' nem do y, porque se vocês olharem na questão aqui, ó, ele não dá o valor de altura dos objetos, então a gente vai ter que utilizar aqui o P' e o P. Por quê? Já que nós calculamos, ó, a gente já calculou, a gente já tem um P e já calculamos o P'. Então nós vamos usar a segunda fórmula. Ó. O aumento linear é o P' sobre P. Ora, o P' deu 24, então vai ficar menos 24 dividido por P, que é 40. Aí é só a gente fazer o cálculo, ó. Observem. Quanto que dá esse valor? 24 dividido por 40 vai dar 0,6. Então vai ficar menos 0,6. Aí aqui vem um ponto importante. Ó. Esse número aqui, ó, é menor que 1. E se ele é menor do que 1, a gente pode relacionar da seguinte maneira, tá? Que o objeto vai ser o quê? Menor, tá bom? Pessoal, vou pedir um minutinho para vocês. Deem uma olhada na questão. Tentem fazer agora a letra B, tá? Eu já volto com vocês, só um minutinho. Oi, irmão. Tudo bom? Pô, 9h30 passa aí. Tá bom? 9h30 eu tô pulinho aí, tá? Combinado, então. Falou. Bom, pessoal, retornando aqui, vamos lá. Então, daqui a pouco vocês tentem fazer essa dos 25 centímetros e a dos 10 centímetros para verificar se vocês aprenderam mesmo de fato como que faz. Então, deixa eu reexplicar essa parte do A para vocês, tá? A do A ela vai funcionar assim, ó. Se o A é maior que 1, então significa dizer, nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui a questão, significa dizer que o objeto é maior, tá?
objeto maior não. Significa dizer que a imagem, tá, gente, é maior que o objeto, tá bom? Se o A der um valor menor do que 1, significa dizer que a imagem, ela é o quê? Ela é menor, igual eu escrevi aqui para vocês, tá? Então, para a imagem ser maior do que o objeto, ela precisa ter um valor maior do que 1. Para a imagem ser menor, ela precisa ter um valor menor do que 1, tá bom? Esse carinha aqui, ó, é em termos de módulo, tá, gente? Por que de módulo? Porque é o seguinte, se o valor é negativo, a única coisa que significa para a gente se o valor é negativo aqui do A é que o objeto provavelmente ele vai estar invertido, tá bom? Então, aqui nós já calculamos, ó, o real, tá certo? E calculamos aqui a questão do maior ou menor. Agora, o objeto ele está direito ou ele está invertido? Então, nesse caso aqui, é bem simples a resposta. Lá no final não tem, né, a resposta lá pra gente, mas é bem simples a resposta aqui, ó. Tá vendo que o sinal deu negativo aqui? Olha só. O sinal aqui deu negativo, ó. Então significa dizer nesse caso aqui, ó, por ser negativo, significa dizer que o y ou y' é invertido, tá? Ou seja, deixa eu voltar aqui no desenho para explicar para vocês, ó. Bom, se o y ele sempre vai sempre estar normal, tá bom? Sempre vai ser positivo, ele sempre vai ser direito. Mas o y', se o resultado é negativo aqui da divisão, como a gente calculou aqui, então significa dizer que o y', ele é o quê? Ele é negativo, ele tem sinal de menos. Então significa dizer que ele é invertido aqui no nosso cálculo. Tá bom? Então, vamos recapitular aqui. Então, a recapitulação da nossa fórmula é o seguinte, ó. Primeiro, nós temos a equação de Gauss, que ela é 1 sobre f igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Porém, a gente não usa essa fórmula aqui, nós utilizaremos essa outra fórmula porque ela é mais fácil de calcular, tá bom? Quem quiser usar de cima, usa aí por bel prazer de sofrer, tá? Mas quem for mais inteligentezinho vai usar essa daqui, porque essa daqui é mais fácil, mais simples de ser calculada, tá bom? Já está direto aqui, já está calculado o MMC das frações, e aí é só correr para o abraço. A segunda parte que nós temos que entender aqui é a equação do aumento linear. O aumento linear ele pode ser calculado por essas expressões, ó. Y' sobre Y, são as mesmas fórmulas que estão aqui, que eu vou só renomeá-las para vocês, tá? Aqui, para a gente ter aqui, digamos, um leque maior das possibilidades de como utilizar essa fórmula. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente pode aqui, gente, utilizar diversas fórmulas diferentes aqui, ó. Por exemplo, eu posso fazer as da altura, né, do comprimento do objeto da imagem em relação às posições, tá? Eu posso usar essas duas. Eu posso usar essa primeira com essa última, ó, y' sobre y, igual ao foco sobre o foco menos P. Posso utilizar essa daqui com essa última, ou seja, P menos P' sobre P, igual a F sobre F menos P. Então, vocês vão observar aqui que nós temos, por exemplo, dessa fórmula aqui, nós podemos usar essas duas, esses dois, todos eles multiplicando o quê? Cruzado no final, igual a gente fez aqui nesse exemplo, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é aprender a usar as fórmulas de maneira correta, substituindo, claro, os valores de forma correta. E aí um ponto muito importante. Professor, como que eu sei qual dessas 1000 fórmulas eu vou usar? Gente, isso a gente tem que ver na questão. A gente tem que ler a questão e ir anotando os valores respectivos. A depender dos valores que aparecem na questão, a gente vai olhar qual dessas fórmulas possui esses valores, ou possui as variáveis de fato a serem utilizadas, tá? Vamos fazer outra questão aqui para a gente entender aqui como que a gente vai resolver essa questão. Vamos ver se tem alguma aqui que vai envolver esses conceitos, tá?
Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver exercícios da equação de Gauss. Vamos ver esse aqui. Ah, tem que fazer login. Aquela de espelho, essa aqui de espelho. Cadê uma de lente? Isso aqui não funciona mais, está fora do ar. Esse aqui é de lente esférica. Então vamos lá. Essa questão 2 aqui, ó. A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente e de distância focal igual a 10. Determine a posição e o tipo da imagem formada no objeto. Então, ele só quer saber a posição e o tipo da imagem. Então, como que a gente vai resolver essa questão aqui para a gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa questão é que ela fala que a lente é convergente e o foco vale 10. Então, aqui a primeira informação útil que nós temos é distância focal 10 e como, tá? A lente ela é convergente, significa que o sinal é positivo. Lembre-se que o sinal, a gente não, quando é positivo, não precisa colocar. E do desenho a gente pode observar que o objeto está a 5 centímetros de distância da lente. Então a gente vem aqui, ó, P é igual a 5 centímetros. Então a gente já tem aqui o valor do objeto. Agora, como que a gente vai fazer o cálculo aqui para descobrir o valor da imagem, né? Bom, a gente tem aqui várias fórmulas diferentes. Se é somente foco e objeto, a gente vai utilizar que fórmula? Essa primeira fórmula que a gente viu agora resolvendo na outra questão. E aí a gente só vai fazer o cálculo. Foco, ele é o objeto vezes a imagem, tá? Distâncias sobre o objeto mais a distância da imagem. Aí é só substituir o valor. O F vale 10 e o P vale 5. Então aqui fica 5 vezes P' sobre 5 mais P'. O próximo passo é fazer o quê? Multiplicação cruzada. Então vai ficar 5P' igual a 10 que multiplica 5 mais P'. Fazendo distributivo aqui no segundo membro da equação, nós temos 5P' igual a 50 mais 10P', tá? E aí nós vamos passar o quê? O 10P' para esse lado. Então, 5P' é igual a menos 10P' é igual a 50. E, portanto, aqui subtraindo fica menos 5P' igual a 50. Como o P está negativo, aqui nós vamos multiplicar por menos 1, para que não fique negativo. Então, fica 5P' igual, ó, 50 com menos 1 vai ficar menos 50. Aí passa-se o 5 dividindo. Então, P' é igual a menos 50 dividido para 5. E a divisão por 5 é bem simples, né? O resultado vai dar menos 10 centímetros. Então, significa dizer que a nossa imagem ela vai ter um valor negativo. Se ela tem um valor negativo, significa que ela é o quê? Virtual. Deu para entender agora a diferença, pessoal? Ó, aqui no primeiro exemplo, o valor tinha dado o quê? Ó? Deu positivo, então significa que ela é real. Agora, o valor negativo significa dizer que ela é o quê? Virtual. E aí seria a alternativa E, tá? Virtual. Então, 10 centímetros aqui, valor negativo, significa dizer que a imagem ela é virtual. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas só em geral. Então, dependendo de como a questão te dá as opções, você vai ter que usar uma fórmula diferente, né? Isso, depende das informações do exercício, tá? Deixa eu ver se tem algum exercício aqui. Essa aqui. Vamos ver aqui do aumento linear para vocês verem, ó.
Deixa eu pegar aqui a do aumento linear para a gente entender bem. Ó. Vamos começar por essa primeira aqui. Deixa eu pegar aqui o meu aplicativo de desenho aqui. Olha só. A questão diz assim, ó, imagine um objeto sobre o eixo principal de uma lente divergente, tá vendo aqui, ó, lente divergente, com valor igual a 20. Aqui ela é diferente das outras. Por quê? Porque lente divergente significa dizer que o foco é negativo. Então aqui a gente já tem uma mudança. Então a gente tem aqui, no caso é 20, né? Tá falando aqui pra gente que é 20. Então vai ficar menos 20 centímetros. Primeira coisa aqui que já vem de diferente das outras. Aí ele fala assim, ó, supondo que o objeto tem um tamanho de 8 centímetros, olha só, objeto de 8 centímetros. Então, significa dizer o tamanho do objeto é o Y. Tá vendo que já mudou a característica das nossas informações? Ó, o Y é 8 centímetros. E ele diz que está localizado a uma distância de 60 centímetros da lente. Então, o objeto está a 60 centímetros da lente aqui. Então, aí a gente já tem aqui outra informação. Aí ele pede o seguinte, ó, determine o tamanho da imagem e marque a alternativa correta. Então, ele quer que a gente calcule isso daqui, ó, tamanho da imagem, tá? Aí aqui a gente tem a gente tem 3 letras e falta a quarta letra. Então vamos olhar aqui nas fórmulas, ó. Se nós utilizarmos essa fórmula aqui, ó, olha só, nós precisamos nós temos o F, o Y e o P. Falta o Y'. Tá vendo que essa primeira fórmula não tem Y', nem Y, tem o F, tem o P, tem o P', mas a gente não sabe o P'. Então essa fórmula dá para resolver o problema? Dá, mas só que aí você vai ter que calcular primeiro o P', para depois usar uma dessas aqui para calcular quem? O Y'. Se nós usarmos essa outra fórmula aqui, essa segunda fórmula, tem o Y', tem o Y, tem o P, mas não tem o P'. Então a gente precisa primeiro calcular essa para depois jogar nessa. Então não é legal. Por quê? Porque se você observar essa fórmulazinha aqui, ó, que seria essa primeira com a última, tá? Ó, você tem o Y' e o Y, tá? E o F e o P. Ou seja, essa forma que eu fiz o círculo agora nela, ó, tem todas as variáveis do meu problema. Professor, eu poderia, tá, escolher qualquer uma dessas fórmulas? Pode. O problema é que se você escolhe essa, você depois tem que jogar nessa forma para descobrir o Y'. Se você usa essa, você vai encontrar o P' e depois tem que jogar aqui de novo para calcular o Y'. Então, nós temos uma fórmula que já faz isso para gente, ó, que é Y' sobre Y é igual a F sobre F menos P. Então, nesse caso aqui, essa é a melhor fórmula para esse exercício. Diferente, por exemplo, dessa, ó, que essa fórmula aqui é a melhor. Esse aqui, ó, essa fórmula aqui é a melhor para o exercício. Então, depende do exercício. Deu para compreender que cada exercício tem, você tem que ver quais são os valores que você tem para depois usar? Deu para entender essa parte? Então, vamos lá. Olha só, o Y', ele é a nossa variável, né? Então a gente vai repetir ele aqui e substituir os outros valores. Ó. O Y foi indicado na questão que é 8. O F, ele é negativo porque é uma lente divergente, então vai ficar menos 20. E aqui embaixo, menos 20, que é o valor do F, menos o valor do P, que nesse caso é 60 centímetros. Agora, é só a gente subtrair aqui e depois multiplicar cruzado. Então, subtraindo, fica Y' sobre 8 igual a menos 20 sobre menos 80, tá? Aqui, antes da gente multiplicar cruzado, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente pode simplificar aqui o zero, tá bom? Ó, zero corta com zero. E aí nós podemos fazer o que mais? Se você observar, ó, menos com menos vai dar mais. Então, Y' sobre 8 é igual a 2 sobre 8. Aí agora é só multiplicar cruzado. Então, fica 8y igual a 16. E, portanto, y é igual a 16 dividido por 8. Portanto, o y', né, que é a nossa imagem, é igual a 2 centímetros, tá? Agora, a gente já descobriu o valor do cálculo, né?
que o y', a altura da imagem é 2 centímetros. Só que observe, ela é o que? Positivo. Então a gente pode dizer, por exemplo, que ela é direita em relação ao eixo principal. O que significa ela ser direita? Significa o seguinte, ó, depois que você faz o desenho aqui da lente e aqui está o objeto, por sua imagem vai estar também aqui de ponta para cima. Tá bom? Só isso que significa o nosso probleminha aqui em relação à imagem ser direita, tá? E a pergunta mesmo é essa. Determine o tamanho da imagem formada e marque a alternativa correta, né? Nesse caso aqui, a gente calculou, deu 2 centímetros. Aqui, deu um valor meio estranho, né? Então, deixa eu ver se eu esqueci de algum valor. Distância focal é 20. Então, aqui está 20. O tamanho do objeto é 8. Está aqui, o tamanho do objeto é 8. E a distância e que ele esteja localizado a uma distância de 60 centímetros da lente. Então, 60. Menos 20, menos Eu 60, acho menos que 80. o senhor ter simplificado os zeros, eu acho que foi isso que deu errado. Não, mas não, simplificar os zeros não traz muita diferença, não. Não, tá certo aqui, ó. Alternativa D. Ué. Eu acho que a pessoa que criou essa questão aqui estava com algum problema de fazer conta, né? Porque ó, dá 2 mesmo. Essas alternativas aqui é que estão erradas, tá? Não faz sentido nenhum, né? Já que deu um valor exato aqui. Mas simplificar o zero, Lucas, ó, se você faz operações matemáticas de forma correta, não importa se você simplifica aqui o zero ou se você vai simplificar lá no final, tá? Na divisão aqui final. O resultado dá o mesmo. Por exemplo, nós poderíamos ter simplificado aqui por 2, ó, se nós quiséssemos. Que aí daria 1 sobre 4 também. E aí, quando você passasse esse 4 aqui, ó, para o outro lado, dividindo 8, daria 2 do mesmo jeito, né? Então, não importa a forma como você simplifica, se você aplica as operações matemáticas de maneira correta, o resultado vai dar o mesmo sempre, tá? Então, pessoal, essa é a aula, tá? Essa é a nossa aula. A aula que vem, vocês vão observar aqui, ó, a aula 22, 23, também nós vamos estar trabalhando com essas equações novamente, tá? E aí eu vou explicar para vocês essa última equação, que é chamada de equação da divergência ou convergência da lente, que basicamente é o cálculo para saber aí é uma aplicação um pouco, quase aplicação de nós sabermos o grau da lente de uma pessoa, tá? E aí, eu vou estar enviando agora para vocês as atividades. Não saiam ainda, que eu vou estar fazendo chamada, tá? Eu só vou encerrar aqui o vídeo, tá bom, gente? A gente vai encerrar o vídeo, a gravação, e até